Capítulo 49. O período de 1940 a 1951. Aprendemos realmente o valor da meditação e sabemos que nada pode perturbar a nossa paz interior. Nas últimas semanas, durante as reuniões, ouvimos as sirenes prenunciadoras de ataques aéreos e o estrondo de bombas de ação retardada, mas nossos estudantes ainda se congregam e apreciam, de começo a fim, nosso ofício religioso, de tanta beleza. Esta corajosa mensagem, escrita pelo líder do centro de SR-17 em Londres, foi uma das muitas que recebi da Inglaterra e da Europa devastadas pela guerra durante os anos que precederam a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. O Dr. L. Kramer BYNG, de Londres, ilustre editor da coleção de obras A Sabedoria do Oriente, escreveu-me em 1942. Lendo a revista East West 426, tive consciência da distância que parece existir entre nós. Vivemos, aparentemente, em dois mundos diversos. A beleza, a ordem, a calma e a paz chegam a mim de Los Angeles, como um barco carregado das bênçãos e consolações do Santo Graal entra no porto de uma cidade sitiada. Vejo, como em sonhos, o bosque de palmeiras e o templo de insinitas com sua amplidão de oceano e seu panorama de montanhas, e acima de tudo está a confraria de homens e mulheres de tendências espirituais, uma comunidade implantada na unidade, absorvida em trabalho criador e revitalizada pela contemplação. Saudações a toda a fraternidade, enviadas por um soldado raso, de sua torre de vigia, aguardando a aurora. Uma igreja de todas as religiões, em Hollywood, na Califórnia, foi construída por discípulos de SRF e consagrada em 1942. Um ano depois, fundou-se outra igreja, em San Diego, na Califórnia, e mais uma em Long Beach, também na Califórnia, em 1947. Uma das mais lindas propriedades rurais do mundo, mirífico país de flores, em Pacific Palisades, distrito de Los Angeles, foi doada a 9 SRF em 1949. A propriedade, com uma área de 48.500 metros quadrados, é um anfiteatro da Nature 2A, cercado de colinas verdejantes. Um grande lago natural, joia azul engastada num diadema de montanhas, deu à propriedade o seu nome de Santuário do Lago, SRF Lake Shrine. Um curioso moinho holandês abriga uma capela de SRF, impregnada de paz. Junto de um jardim aquático, enorme roda hidráulica respinga sua preguiçosa música. Duas estátuas de mármore, provenientes da China, adornam o lugar, uma do Senhor Buda e outra de Kuan Yin, a personificação chinesa da Mãe Divina. Uma estátua de Cristo em tamanho natural, com suas vestes esvoaçantes e com seu rosto impressionantemente iluminado à noite, é visível no alto de uma colina, tendo, a seus pés, uma queda de água. Aí, no Santuário do Lago, em 1950, ano que assinalou o 30º aniversário de SRF nos Estados Unidos 428, consagrei um monumento à paz mundial, em memória do Mahatma Gandhi. Um punhado de cinzas do Mahatma, remetidas da Índia, foi guardado como relíquia num sarcófago de pedra datando de 1000 anos. Em Hollywood, em 1951, fundou-se um centro da Índia, outro empreendimento de SRF. O vice-governador da Califórnia, Sr. Godwin J. Knight, e o cônsul-geral da Índia, Sr. M.R. Ahuja, acompanharam-me no ofício religioso da consagração. No local, existe um auditório com capacidade para 250 pessoas 429. Os recém-chegados aos vários centros de SRF costumam solicitar maiores esclarecimentos sobre yoga. Ouço, às vezes, esta pergunta: é verdade, conforme asseveram certas organizações, que a yoga não pode ser estudada com bons resultados através de material impresso, mas deveria ser praticada somente sob a orientação imediata de um instrutor? Na idade atômica, a yoga deve ser ensinada por um curso impresso de instruções, corno às lições de SRF, ou a ciência da libertação novamente se limitará a alguns eleitos. Seria, de fato, uma bênção inapreciável se cada estudante pudesse ter a seu lado um guru, na posse perfeita da sabedoria divina. Mas o mundo é constituído de muitos pecadores e poucos santos. Como poderão as multidões, neste caso, receber o auxílio da yoga, a não ser pelo estudo, em seus lares, de instruções escritas por verdadeiros jogis? A única alternativa seria ignorar o homem comum e privá-lo do conhecimento da yoga. Mas este não é o plano de Deus para a nova era. Babaji prometeu proteger e guiar todos os Kriya Yogis sinceros na senda para a meta suprema 430. Precisa-se de centenas de milhares de Kriya Yogis e não apenas de meia dúzia, para tornar realidade o mundo de paz e de abundância que aguarda os homens quando tiverem feito o esforço necessário para restabelecer seu status como filhos do Pai Divino.
Fundar no Ocidente uma organização como SRF, uma colmeia para o mel espiritual, foi a tarefa que Sri Yukteswar Babaji me atribuíram. O cumprimento desta sagrada missão de confiança não tem sido isenta de dificuldades. Francamente, para Mahansaji, valeu a pena? Esta lacônica pergunta foi feita, certa noite, pelo Dr. Lloyd Kennel, dirigente da igreja de SRF em San Diego. Compreendi que era este o sentido da pergunta: o senhor foi feliz nos Estados Unidos? Que tal as falsidades difundidas por pessoas mal orientadas, ansiosas de impedir a expansão da yoga? Que tal as decepções, as mágoas, os dirigentes de centros que não puderam dirigir, os estudantes que não puderam ser ensinados? E respondi: abençoado o homem a quem Deus submete a provas. De vez em quando, ele se recordava de pôr em meus ombros algum fardo. Pensei, então, em todos os que permaneceram fiéis, e no amor, na devoção e no entendimento que iluminam o coração dos Estados Unidos. Devagar, com ênfase, prossegui. Mas minha resposta é sim, 1000 vezes sim. Valeu a pena, muito mais do que sonhei, ver o Oriente e o Ocidente estreitarem sua proximidade pelo único vínculo duradouro, o espiritual. Todos os grandes mestres da Índia, que demonstraram agudo interesse pelo Ocidente, compreenderam muito bem as condições modernas. Eles sabem que os problemas do mundo continuarão insolúveis enquanto todas as nações não assimilarem melhor as virtudes características do Oriente e do Ocidente. Cada hemisfério necessita daquilo que o outro tem a oferecer de melhor. No decurso de minha viagem pelo mundo, observei com tristeza muito sofrimento. No Oriente, acentuado sofrimento no plano material. No Ocidente, sobretudo, miséria mental e espiritual. Em todos os países repercutem os dolorosos efeitos de civilizações desequilibradas. A Índia e muitos outros países orientais poderão beneficiar-se imensamente se tratarem de competir com o senso prático de empresários, a eficiência material das nações ocidentais, como os Estados Unidos. Os povos ocidentais, ao contrário, necessitam compreender com maior profundeza a base espiritual da vida, e especialmente as técnicas científicas que a Índia desenvolveu, desde a antiguidade, para a comunhão consciente do homem com Deus. O ideal de uma civilização equilibrada não é quimérico. Durante milênios, a Índia foi, simultaneamente, o país da luz espiritual e de bem distribuída prosperidade material. A pobreza dos últimos 200 anos é, na longa história da Índia, apenas uma fase kármica passageira. Proverbial em todo o mundo, século após século, era a expressão Fausto das Índias. A abundância, material e espiritual, vem a ser uma manifestação da estrutura de Rita, lei cósmica ou justiça natural. Não há parcimônia no espírito divino, nem em sua deusa dos fenômenos, a exuberante natureza. As escrituras hindus ensinam que o homem é atraído para este planeta a fim de aprender, e aprender melhor em cada vida sucessiva, as infinitas variantes em que o espírito pode, não só expressar-se através das condições materiais, mas também governá-las. O Oriente e o Ocidente estão aprendendo esta grande verdade, de maneiras diversas, e deveriam partilhar de bom grado, um com o outro, as suas descobertas. Acima de qualquer dúvida, agrada ao Senhor que seus filhos terrenos lutem por alcançar para o mundo uma civilização livre de pobreza, doença e ignorância espiritual. O esquecimento, pelo homem, de seus divinos recursos é resultado do uso incorreto de seu livre arbítrio 433 e causa a primeira de todas as outras formas de sofrimento. Os males atribuídos a uma abstração antropomórfica chamada sociedade podem ser imputados, mais realisticamente, a cada homem 434. A utopia deve medrar na intimidade de cada peito humano, antes que possa florir em virtude cívica, pois as reformas internas conduzem naturalmente às externas. Um homem que se reformou a si mesmo, reformará milhares de outros. As escrituras do mundo, submetidas ao teste do tempo, são, em essência, uma só, inspirando o homem em sua jornada ascendente. Passei um dos períodos mais felizes de minha vida, ditando para Seif Realization Magazine minha interpretação de trechos do Novo Testamento. Implorei fervorosamente ao Cristo para que me guiasse na apreensão do verdadeiro significado de suas palavras, muitas das quais têm sido gravemente desvirtuadas durante 20 séculos. Uma noite, quando silenciosamente me entregava à prece, minha sala de trabalho no eremitério de Encinitas inundou-se de luz azul cor de opala. Contemplei a forma resplandecente do abençoado Senhor Jesus. Parecia um jovem de 25 anos, com barba esparsa. Seu longo cabelo preto, repartido ao meio, apresentava um balo de ouro cintilante. Seus olhos eram eternamente maravilhosos. Enquanto eu os fitava, eles se alternavam infinitamente.
A cada mudança divina em sua expressão, eu compreendia intuitivamente a sabedoria que eles transmitiam. Em seu olhar glorioso, senti o poder que sustém miríades de mundos. Um santo graal apareceu-lhe na boca, desceu aos meus lábios e, a seguir, voltou a Jesus. Alguns momentos depois, ele pronunciou palavras belíssimas, tão pessoais em sua natureza que eu as guardo em meu coração. Em 1950 e 1951, passei muito tempo em um retiro de SRF, próximo ao deserto de Mojave, na Califórnia, onde traduzi o Bhagavad Gita e escrevi um detalhado comentário 435 aos seus versículos que abordam as várias sendas de yoga. Referindo-se 2 vezes 436, explicitamente, a uma técnica yogi, a única mencionada no Bhagavad Gita, e a mesma que Babaji chamou, simplesmente, de Kriya Yoga, a maior escritura da Índia proporciona duplo ensinamento, o moral e o prático. Em nosso mundo sonho, um oceano, nossa respiração, uma tempestade específica da ilusão, produz a consciência de nossas formas de homens e de todos os outros objetos materiais, ondas individuais. O mero conhecimento filosófico e ético é insuficiente para despertar o homem do doloroso sonho de que sua existência é separada das outras. Sabendo, o Senhor Krishna deu realce à ciência sagrada que possibilita ao homem dominar o seu corpo e convertê-lo, à vontade, em energia pura. A possibilidade desta proeza yogi não está além da compreensão teórica dos cientistas modernos, pioneiros de uma idade atômica. Já se provou que toda matéria é redutível à energia. As escrituras hindus exaltam a ciência porque é aplicável, sem exceção, a todos os homens. O mistério da respiração, é verdade, já foi algumas vezes desvendado, sem o emprego de técnicas yogis formais, como no caso de místicos não hindus que possuíam poderes transcendentes de devoção ao Senhor. Tais santos do cristianismo, do islamismo e de outras religiões foram observados, de fato, em transe de imobilidade e ausência de respiração, Sabikalpa Samadhi, 437, sem o qual ninguém pode penetrar nas primeiras fases da percepção de Deus. Contudo, depois que um santo alcançou Nirvikalpa, ou o mais elevado Samadhi, acha-se irrevogavelmente estabelecido no Senhor, respire ou não, esteja imóvel ou ativo. Frei Lawrence, místico cristão do século XVII, conta-nos que teve seu primeiro vislumbre da experiência de Deus ao contemplar uma árvore. Quase todos os seres humanos viram uma árvore. Poucos, infelizmente, viram, através dela, o Criador da árvore. A maioria é absolutamente incapaz de invocar aqueles poderes de devoção irresistíveis, possuídos sem esforço por alguns ekantis, santos de um só e supremo objetivo, encontrados em todas as sendas religiosas, sejam do Oriente ou do Ocidente. Entretanto, o homem comum 438 não se acha, por isso, excluído da possibilidade de comungar com Deus. Para despertar a memória de sua própria divindade, ele de nada mais precisa que a técnica de Kriya Yoga, a observância diária dos preceitos morais e a aptidão de clamar sinceramente: Senhor, anseio conhecer-te. A Yoga tem, assim, interesse universal porque permite a todos aproximar-se de Deus, pelo uso diário de um método científico, em vez de um fervor religioso que, para o homem comum, está além de seu alcance emocional. Vários grandes mestres do jainismo na Índia têm sido chamados de Tirthakaras, construtores de vaus, porque revelam a passagem através da qual a humanidade desorientada pode atravessar e vencer os mares tempestuosos de Sarsara, a roda kármica, a recorrência de vidas e mortes. Sarsara, literalmente, boiando a favor da correnteza dos fenômenos, induz o homem a tomar a linha de menor resistência. Quem for, pois, amigo do mundo, é inimigo de Deus 439. Para tornar-se amigo de Deus, o homem deve vencer os demônios, isto é, os males de suas próprias ações ou karma, que sempre o incitam a uma desfibrada aquiescência às ilusões do mundo, Maya. Quem se empenha numa busca séria é encorajado, pelo conhecimento da fé e a lei do karma, a encontrar a saída, a liberação final de seus grilhões. Já que a escravidão kâmica dos seres humanos tem sua raiz nos desejos das mentes obnubiladas por Maya, o yogi se interessa pelo controle da mente. E despoja-se de vários mantos de ignorância kármica, para contemplar-se a si mesmo em sua essência nativa. O mistério da vida e da morte, cuja solução é o único objetivo da passagem do homem pela Terra, está intimamente entrelaçado com a respiração. A ausência de respiração é a ausência de morte. Tendo experiência desta verdade, os antigos rishis da Índia apoderaram-se desta chave única, a da respiração, e desenvolveram uma ciência, racional e exata, de não respiração. Não tivesse a Índia outra dádiva para oferecer ao mundo, e Kriya Yoga, só por si, bastaria como presente régio.
A Bíblia contém passagens reveladoras de que os profetas hebreus estavam cientes de ter Deus criado a respiração para servir de vínculo sutil entre o corpo e a alma. O Gênesis afirma: o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o alento de vida, e o homem tornou-se uma alma vivente. O corpo humano compõe-se de substâncias químicas e metálicas que também se encontram no pó da terra. A carne do homem jamais poderia desenvolver qualquer atividade, ou manifestar energia em movimento, se não fossem as correntes vitais transmitidas pela alma ao corpo, por intermédio da respiração, energia gasosa. Nos homens não iluminados, as correntes de vida, operando no corpo humano sob a forma de prana quíntuplo ou 5 energias vitais sutis, são manifestações da vibração A1 da alma onipresente. O reflexo, a verossimilhança, da vida que, refugindo nas células da carne, tem sua origem na alma, é a causa única do apego do homem ao corpo. É óbvio que ele não prestaria solícita homenagem a um punhado de argila. Um ser humano identifica-se falsamente com sua forma física porque as correntes vitais da alma são transportadas pela respiração para o interior da carne, com tamanha intensidade, que o homem toma o efeito pela causa, e supõe, idolatramente, que o corpo tem vida própria. O estado consciente do homem associa-se à percepção do corpo e da respiração. No estado subconsciente, ativo durante o sono, a mente separa-se, temporariamente, do corpo e da respiração. Em estado superconsciente, o homem se liberta da ilusão de que a existência depende do corpo e da respiração. Deus vive sem respirar. A alma criada à sua imagem torna-se consciente de si mesma, pela primeira vez, apenas durante o estado de ausência de respiração. Quando o karma evolutivo corta o laço respiratório entre corpo e alma, segue-se a transição abrupta denominada morte. As células físicas revertem a sua natural impotência. O Kriya Yogi, porém, corta o vínculo respiratório à vontade, com sabedoria científica, sem a rude intromissão da necessidade kármica. Senhor de experiência efetiva, o yogi já é côncio de sua essência incorpórea e dispensa a insinuação, um tanto contundente da morte, de que o homem anda mal avisado ao depositar sua confiança no corpo físico. Vida após vida, cada homem progride, em seu próprio passo, ainda que erradio, rumo à apoteose de si mesmo. A morte, que não interrompe este avanço, simplesmente lhe oferece um ambiente de maior afinidade no mundo astral para nele se purificar de suas escórias. Não se perturbe o vosso coração? Na casa de meu pai há muitas moradas. É deveras improvável que Deus tenha esgotado sua faculdade inventiva ao criar este mundo, ou que, no seguinte, ele nada tenha a oferecer de mais para o nosso interesse do que o arranhar de harpas. A morte não é a destruição da existência, a derradeira fuga à vida, nem é a porta para a imortalidade. Quem perdeu o seu eterno eu nos prazeres terrenos, não o recapturará entre os delicados encantos do mundo astral. Ali, acumula simplesmente percepções mais refinadas e adquire maior sensibilidade para o belo e o bom que são uma e a mesma coisa. É na bigorna deste planeta grosseiro que o homem deve forjar o imperecível ouro da identidade espiritual. Exibindo em sua mão esse ouro arduamente ganho, único presente aceitável para a morte voraz, o ser humano conquista sua libertação definitiva dos ciclos de reencarnação física. Durante muitos anos, dei aulas em Icinitas e Los Angeles sobre os Yoga Sutras de Patanjali e outras obras profundas da filosofia hindu. Mas por que tinha Deus de juntar alma e corpo? Perguntou-me, certa vez, um estudante. Qual era o seu objetivo ao imprimir o primeiro movimento a este drama evolutivo da criação? Inúmeros outros homens fizeram as mesmas perguntas. Filósofos procuraram, em vão, respondê-las satisfatoriamente. Deixe alguns mistérios para explorar na eternidade, costumava dizer Sri Yukteswar com um sorriso. Como poderiam os limitados poderes de raciocínio do homem compreender os motivos inconcebíveis do absoluto incriado? A faculdade raciocinal no homem, limitada pelo princípio de causa e efeito do mundo dos fenômenos, desconcerta-se ante o enigma de Deus, o sem princípio, o incausado. Contudo, embora a razão humana não possa sondar os mistérios da criação, cada um dos enigmas será afinal decifrado para o devoto pelo próprio Deus. Quem anseia sincera e ardentemente pela sabedoria, contenta-se em iniciar sua busca pela aprendizagem humilde de um simples abecedário dos planos divinos, sem exigir prematuramente um gráfico matemático exato da teoria einsteiniana da vida. Nenhum homem jamais viu Deus, nenhum mortal sujeito ao tempo, às relatividades de Maia pode ter experiência do infinito. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, a consciência crística, reflexo do Pai ou projeção exterior da inteligência perfeita que, guiando todos os fenômenos estruturais, através da vibração A1, emergiu do seio.
ou das profundezas do divino em criado a fim de expressar a multiplicidade da unidade, revelou, sujeitou a forma, manifestou, esse mesmo Pai. Em verdade vos digo, explicou Jesus, o Filho por si mesmo nada pode fazer, mas apenas o que vê o Pai fazer, porque tudo que o Pai fizer, o Filho também o faz. A tríplice natureza de Deus, conforme ele se revela no mundo dos fenômenos, é simbolizada nas escrituras hindus por Brahma, o Criador, Vishnu, o Conservador, e Shiva, o Destruidor Renovador. Sua atividade, trina e una, patenteia-se incessantemente através da criação vibratória. Como o absoluto situa-se além dos poderes de concepção do homem, o hindu devoto adora-o nas augustas corporificações da Trindade. O aspecto universal de Deus, de Criador Conservador-Destruidor, não é sua natureza última nem mesmo essencial, pois a criação cósmica é apenas seu fila, esporte criador. Sua natureza intrínseca não pode ser compreendida, nem mesmo compreendendo-se todos os mistérios da Trindade, porque sua natureza extrínseca, que se manifesta na criação atômica regida por leis, limita-se a expressá-lo sem o revelar. A natureza última do Senhor só é conhecida quando o Filho sobe ao Pai. O homem liberto ultrapassa os reinos vibratórios e entra na origem sem vibração. Todos os grandes profetas permaneceram silenciosos quando solicitados a desvendar os segredos últimos. Quando Pilatos perguntou, que é a verdade? Cristo não respondeu. As indagações muito pomposas de racionalistas como Pilatos raramente procedem de um ardente espírito de pesquisa. Tais homens preferem falar com essa arrogância vazia que considera a falta de convicção sobre os valores espirituais como um sinal de mentalidade aberta. Nasci para este fim e vim ao mundo para servir esta causa, a de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Nestas poucas palavras, Cristo falou volumes. Um filho de Deus dá testemunho com a sua própria vida. Ele encarna a verdade, se também a explica, trata-se de generosa redundância. A verdade não é teoria, nem sistema especulativo de filosofia, nem súbita compreensão intelectual. A verdade é a exata correspondência com a realidade. Para o homem, a verdade é o inabalável conhecimento de sua natureza real, de sua alma ou ser eterno. Jesus, em cada ato e palavra de sua vida, provou conhecer a verdade de seu ser, sua origem divina. Totalmente identificado com a consciência crística onipresente, ele podia dizer, em caráter final: todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Buda também se recusou a lançar luz sobre as questões derradeiras da metafísica, assinalando secamente que os poucos momentos do homem na Terra seriam melhor empregados no aperfeiçoamento de sua natureza moral. O místico chinês Lao Tse ensinou corretamente: quem sabe, não o diz, quem diz, não o sabe. Os mistérios últimos de Deus não se acham abertos à discussão. A decifração de seu código secreto é uma arte que o homem não pode comunicar ao homem. Aqui, só o Senhor é o mestre. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Nunca fazendo alarde de sua onipresença, o Senhor só é ouvido nos silêncios imaculados. Reverberando por todo o universo como vibração criadora o som primordial traduz-se instantaneamente em palavras inteligíveis para o devoto com ele sintonizado. O objetivo divino da criação, até onde a razão humana pode compreendê-lo, está exposto nos Vedas. Os rishis ensinaram que cada ser humano foi criado por Deus como alma que manifestará, de modo ímpar, algum atributo especial do infinito, antes de reassumir sua absoluta identidade. Todos os homens, assim dotados com uma faceta da individualidade divina, são igualmente amados por Deus. A sabedoria acumulada pela Índia, irmã mais velha das demais nações, é uma herança de toda a humanidade. A verdade védica, como toda verdade, pertence ao Senhor e não à Índia. Os rishis, cujas mentes eram receptáculos puríssimos onde se verteram as divinas profundezas dos Vedas, foram membros da raça humana, nascido neste planeta, e não em outro, para servir a toda a humanidade. Distinções de raça ou de nacionalidade não têm sentido no reino da verdade, onde a única qualificação é a capacidade espiritual para recebê-la. Deus é amor, logo, seu plano para a criação só pode ter raiz no amor. Não oferece este simples pensamento mais consolo ao coração humano que todos os raciocínios dos eruditos? Todo santo que penetrou no âmago da realidade deu testemunho de que existe um planejamento divino do universo, pleno de beleza e de alegria. Ao profeta Isaías, Deus revelou suas intenções nestas palavras: assim será a palavra, a um Criador, que sair de minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados.
Os montes e as colinas prorromperão em cânticos diante de vós e todas as árvores do campo baterão palmas. Saireis com alegria e sereis guiados em paz. Os homens do atribulado século XX ouvem nostalgicamente esta promessa maravilhosa. A verdade total nela contida pode ser comprovada por todo devoto de Deus que desenvolva um esforço varonil para recuperar sua divina herança. A função abençoada de Kriya Yoga no Oriente e no Ocidente está apenas em seu começo. Possam todos os homens saber que existe uma técnica científica, definida, para o encontro com Deus e a superação de toda a miséria humana. Ao enviar vibrações mentais de amor aos milhares de Kriya Yogis, esparsos pela terra como joias riátilas, quantas vezes penso, agradecido, Senhor, tu deste a este monge uma grande família.